Boa tarde, amigos. Nós hoje vamos entrevistar uma figura completamente desconhecida, o senhor Carlos Carvalho. Quem diabo é Carlos Carvalho? Agora, se eu disser como ele é conhecido, todo mundo conhece, ele é uma figura queridíssima, Carlinhos da Tupã. Esse é o seu nome, devia estar na carteira de identidade, né, Carlinhos? Eu já pensei nisso várias vezes e faria com o maior prazer, porque a Tupã tem sido a minha vida, que eu sou aquele sertanejo que adora suas origens e o nome Tupã significa muito, não só para mim, para toda a minha família. Agora vamos conhecer um pouco de Carlinhos da Tupã. O time de futebol? Santa Cruz, com muito orgulho. É religião? Católico, cristão, católico e não aquele católico só de ir à igreja. Eu gosto de viver o catolicismo, viver o cristianismo, sempre amar as pessoas, respeitar as pessoas, acima de tudo, sem radicalismo, sem nada. Você é um homem do mundo, conhece várias cidades do mundo. Uma cidade que você citaria? Olha, eu conheço o mundo praticamente todo. Uma das cidades mais bonitas que eu conheço do planeta chama-se Rio de Janeiro. É uma pena estar da situação que se encontra hoje. Uma situação meio depenada, deplorável, sem segurança, mas a cidade é linda. Um ídolo empresarial? Abílio Diniz, um grande empresário. Agora vamos falar da Tupã. A Tupã está fazendo 35 anos, né, Carlinhos? Como Correto. É que surgiu a Tupã? Olha, a Tupã era assim, um sonho de meu pai de ter uma empresa com os filhos. E meu pai era um empresário pequeno, tinha uma pequena farmácia e era professor do Estado. Para você ter uma ideia, meu pai vim conhecer uma cidade com 30 anos. Ele era agricultor, chegou em Serra Talhada, só tinha o primário. Com 30 anos fez a admissão, com 52 anos ele concluiu o ensino dele, se formou nessa faculdade e passou a ser professor da faculdade, que era o sonho dele, era a educação. E conseguiu formar os 5 filhos. Então, esse sonho, eu sempre gostei de ser mascate, comprar, vender minha vida inteira. E nisso aí eu tinha alguma reservazinha também um pouco financeira e a gente pegou meu pai... Começou com que idade essa coisa de vender? De vender, eu comecei com 12 anos, Vendia por exemplo. O quê? 12 anos eu vendia perfume de porta em porta. Que perfume? Eu vendia cristal francês e Article Matique. Vendia todos os dias uma mala inteira de perfume em Serra Talhada. Todos os dias. Inclusive, eu comprava naquela época na Bob's, ali atrás do Recife Antigo, ali onde tem o cinema ali, o São Luís, ali por trás. É importado, né? É importado. Eu dizia que eu era representante de perfume importado. Chegava em porta em Serra Talhada e o pessoal dizia, eu sou representante de perfume importado. E o pessoal dizia, você não é um menino de Adalto? Eu digo, é ele mesmo, entre, meu filho. E aí eu comecei a vida. Vendia isso aí, eu fui... Você vinha como, cara? De Serra Talhada para cá? Vinha de ônibus, era? Vinha de ônibus, vinha de caminhão. Eu tinha um tio que tinha um posto de combustível, pegava carona, era 9 horas de caminhão. Vim muito de caminhão, voltei muito de caminhão para não pagar a passagem. Às vezes o ônibus era mais caro, então o que eu usava mais naquela época era caminhão. Quantos dias ou quanto tempo dava esse estoque que você comprava na Bob's? Olha, eu diria o seguinte, João, esse estoque, eu tinha como meta vender diariamente uma bolsa de perfume, que era uma bolsa assim de couro antiga, que meu pai disse que ganhou a vida com aquela bolsa, que vinha aqui para o Kaiser Mariano comprar remédio, ele passou e aquilo ali para mim era um estímulo. Então, se eu terminasse o estoque com 15 dias, estivesse terminando, já estava aqui comprando de novo. Aqui na Bob vendia lá. E depois passei também 8 anos vendendo fogos de artifício. Caramuru, não dá jabu. O Caramuru era o top de linha, tá certo? Depois a gente começou a comprar o palito, comprava e montar e fazer. Peito de véia, não era? Peito de véia eu comprava em Surubim. Aqui é o seguinte, cada região fabricava um produto. Por exemplo, o peito de véia era fabricado em Surubim. A bomba era fabricada em Moreno. Estrelinha. A estrelinha era Caruaru. O trato de massa era no Cabo de Santo Agostinho. Aí eu comprava disso todinho, juntava e nos caminhões, nesse posto desse meu tio, colocava nos caminhões e levava para o sertão. Para você ter uma ideia, quando eu comecei lá em Serra Talhada, uma rifazinha pequena, a minha mãe disse, se eu lhe pegar vendendo fogo mais uma vez, você vai apanhar e vai ter um castigo grande.
que era perigoso. E quando terminou, eu saía numa bicicleta, ia para as fazendas, atravessava o rio e vendia nas fazendas. E comecei a ganhar dinheiro. E depois comecei vindo para as fontes. Depois, minha mãe, que ia dar esse castigo em mim, passou a ser minha secretária. Quando viu que estava dando dinheiro, ela passou a ser minha secretária e controlar o dinheiro que eu estava ganhando. E eu cheguei naquela época, eu com 17 anos, comprar um carro 0 quilômetro. E meu pai nunca teve na vida, nem um irmão meu. Botava dinheiro em poupança, viajava, como São João. E eu terminei, inclusive, já dentro da universidade, fazendo engenharia, ainda vendia fogos. Os colegas meus, todos que são hoje meus amigos, por exemplo, a maioria que me conhece hoje, que sabe, da época que eu estava dentro da universidade, que eu era Carlinho Fogueteiro. Quer dizer, eu já tive muito tempo, eu tive época na época de jovem, era Carlinho do perfume, tive Carlinho, gostava de beber naquela época, sem dinheiro, Montila, Carlinho Montila, tive vários anos Carlinho Fogueteiro. Então tem vários nomes, né? Tem vários nomes, então, como o primeiro de todos era os meninos de Adalto, que era meu pai, que era conhecido em Serra Talhada. Agora, a Tupã, como é que seu pai decidiu fazer a Tupã? Rapaz, olha, na época era só uma ideia. Isso, pra você ter uma ideia, em 14 de março de 83, a gente deu entrada na junta comercial. Já 2 de maio, a gente já abriu, já inauguramos, 2 de maio de 83. É o quê? Era um negócio tão pequeno, era a loja, depósito, tudo era 114 metros quadrados. Então, era um negócio, só tínhamos 2 colaboradores. Nós tínhamos, comprei aqui na Rua da Conceição, aqui em Recife, um birô. Move velho ali, né? Na Rua da Conceição, Move velho, comprei um birô, 2 cadeiras e uma máquina de datilografia. Coloquei nesse posto que eu falei que era do meu tio, eu coloquei em cima do caminhão, mandei para a Serra Talhada. E lá nós compramos umas gôndolas baixinhas que já tinham quebrado 5 empresas, era de supermercado de bairro. E minha mãe disse, não coloca isso, que se dá um azar danado, já quebrou fulano, cicrano. Eu disse, mas quem quebra que falta de trabalho. É falta de trabalho, nós colocamos e deu certo. Quando eu queria sentar, meu irmão tinha que se levantar. Tão pequenininho que era o espaço. E vendia o quê? Vendia o material de construção. A gente começou vendendo cimento, vendendo tubo de PVC, começando a vender piso. Uma coisa pequena, tudo um pouquinho. Não tirou esse nome Tupã? Algum índio, não? Vê só, esse nome Tupã é uma história, eu não sei o tempo se permite, mas é uma história linda e muito, assim, muito rica. Meu pai nasceu na fazenda Tupã, que fica no município de Mirandiba. Tanto meu pai como minha mãe, que são primos, são de Mirandiba. E lá existia antigamente uma tribo Tupã, uma tribo indígena Tupã. E essa tribo indígena, eles pegaram um tronco assim, grosso, imenso, e serraram ele aqui na horizontal, e fizeram um buraco no meio desse tronco, e que chamava tipo um pilão. Aí chamava isso aqui, que esse pilão era bater o milho, bater todas as comidas para distribuir para os índios. Era conhecido como Tronco de Tupã, que posteriormente veio ser a fazenda de meu avô. Aí ficou como Fazenda Tupã. Isso em Mirandiba. Aí meu pai, quando veio para a Serra Talhada, montou uma farmáciazinha bem pequenininha, que tanto que meu irmão mais velho nasceu dentro dessa farmácia. Não tinha nem como ter casa. Nós bem pequenininho, dentro própria no quarto, assim, atrás da farmácia, tinha um quarto para eles dormirem, meu pai e minha mãe. E meu irmão mais velho nasceu ali dentro dessa farmácia. Aí meu pai botou como Farmácia Tupã. E quando foi para começar a nossa, aí também foi Tupã Construções. Só que, na época, a gente, por exemplo, eu sempre vivia, como eu dizia, se era meu mascate, gostava de ver tudo, a gente colocou, por exemplo, Tupã Construções, Indústria e Comércio Limitada. Aí é pomposo, Aí é pomposo. Por quê? Eu digo a vida inteira, onde eu sempre falo, que a gente, por exemplo, nunca é feio ser pequeno. Não é feio ser pequeno. Agora é horrível pensar pequeno. Então, a gente sempre pensou grande. Começando pelo nome da própria empresa. Aí, primeiro o nome Tupã, que era homenagem a meu pai, homenagem a meu avô, homenagem à nossa família, homenagem à nossa origem, que vem lá de Mirandiba, onde eu passava também a minha infância. E depois veio o resto, indústria, comércio, que a gente queria tudo ser grande. Eu, engenheiro, meu irmão também engenheiro, isso no início da empresa. A gente, 2 engenheiros, a gente entregava cimento, descarregava cimento em obra.
Tá certo? Começamos, para a gente adquirir o primeiro carro nosso, para você ter uma ideia, foi um F100, que a gente batizou ela de Jandira. Foi o primeiro carro que nós possuímos dentro da empresa. Porque antes eu tinha um carro bom de passeio, meu irmão também tinha um carro bom, meu pai tinha um carro, vendeu, comprou um carro velho, e nós vendemos o carro daí, ficamos sem carro para colocar todo esse capital na empresa. Agora eu quero saber como é que a Tupã pegou a estrada e veio para o Recife, depois do intervalo. A primeira Tupã foi na Rua da Lama, a Rua dos Puteiros, era? Em Serra Talhada, exatamente. Então, Lá as meninas ficavam olhando o trabalho. Exatamente, e é tanto que o pessoal da cidade, muita gente não ia lá, porque exatamente era a Rua dos Puteiros de Serra Talhada. E a rua que era da Lama, não era a Rua da Lama aqui de Recife, não. Que aqui é chique. A daqui é chique demais, era a Rua da Lama de Serra Talhada. Existe ainda hoje? Existe, e esse prédio nosso que nós começamos, ele hoje só está com uma cor diferente, mas ainda existe o mesmo prédio. E os puteiros ainda? Não, o puteiro acabou. Hoje em dia a modernidade, hoje em dia a coisa acabou. Agora, como veio para o Recife? Por que veio para o Recife? Veja só, a gente, a princípio, a gente começou, digamos, em 83, quando foi em 86, a gente resolveu ser atacadista. A gente foi em São Paulo, conheceu um fornecedor nosso, que era a Elétrica Mané, que ele dizia, ele mandava naquela época, era sempre essa mala direta. Ele dizia, o maior atacadista da América Latina. Eu digo, vamos lá conhecer, eu e meu irmão, vamos lá, na Vila Carrão. E quando nós chegamos lá, para nossa surpresa, era um negócio minúsculo. Era uma empresa pequena, e a gente viu aquilo ali, aquele cara era um grande marqueteiro. Fez aquele projeto da galinha. A pata, no caso, põe um ovo, fica quietinho, a galinha é um ovo menor e faz um barulho grande. Esse cara fazia um barulho imenso. E quando a gente questionou ele, chegamos lá procurando saber que era o seu Manuel, que é a Elétrica Mané, aí informaram para a gente, ou ele aí no chão, estava no chão lá separando peças de fio. E nessa brincadeira eu cheguei para meu irmão e disse, vamos, quem vai ser atacadista agora somos nós. Aí chegamos em Serra Talhada, começamos o atacado. Isso naquela época, uma inflação alta, era tudo numa folhinha de papel, preço no lápis, na borracha, você trocava de preço toda semana, tudo na borracha, estoque era no Cardex, da folhinha aqui, então não existia tecnologia nenhuma, e nós começamos, mesmo assim, começamos a crescer. Aí começamos a vender na redondeza de Serra Talhada, cidades vizinhas, 60 quilômetros de Serra Talhada, entrando na Paraíba, tem Princesa Isabel. Aí começamos a vender Princesa Isabel, já somos interestaduais. 100 quilômetros estava aí no Ceará, deu mais um estado. 200 quilômetros estava na Bahia. A gente começou, agora nós somos interestaduais, somos avançando. Aí nessa operação começou a tomar uma certa dimensão, passou a ser 90%, do nosso varejo era minúsculo, aí passou a ser 90% da operação atacado. Aí o que é que acontecia? Precisavam os fornecedores, os grandes fornecedores, para chegar em Recife, andar 411 quilômetros para chegar em Serra Talhada, a gente precisava de ter um ponto de apoio em Recife, para colocar uma parte de custo e de compras. Ter uma unidade de compras e custo dentro de Recife, para poder trabalhar para o atacado. Aí foi quando um amigo meu, na época foi o Vasconcelos, que era gerente da Celita, parte dos sanitários, Carlinhos, tem uma loja que está desocupando na Ibiribeira, ali de frente da GMB Fábio, uma loja de 1.000 metros. Aí eu digo, peraí, tu bota teu ponto que tu quer para receber os fornecedores. Aí eu pensei, então vamos fazer o seguinte, eu vou unir o útil ao agradável, eu vou colocar um ponto para eu poder receber os fornecedores, para eles não terem que se deslocar até Serra Talhada, e automaticamente eu vou também colocar minha família toda dentro do negócio, que era um sonho de meu pai. Porque meu pai, assim que a gente abriu a empresa, 1 ano e pouco, Papai do Céu levou ele. Deus tirou, ele teve um acidente e retirou ele daqui, ele nunca acompanhou o crescimento. E sua mãe que fazia as continhas ainda? Minha mãe já era professora, e minha mãe era diretora de um colégio assim, de primário, né? Era professora do Estado, e minha mãe continuou depois lá na farmácia,
tomando conta que era uma farmácia pequena, ficou na farmácia e, junto com mais uns 2 ou 3 colaboradores que tinha lá na farmácia, ela também não atuava na Tupã, ela atuava na farmácia. Aí na Tupã, que veio nesse processo da vinda para Recife, como voltando à sua origem, da pergunta, aí a gente fez o quê? Colocamos a família toda e começamos a aprender varejo também. Que a gente até então não tinha conhecimento, praticamente zero de varejo, que era um varejo minúsculo lá em Serra Talhada. Quer dizer, o que você aprendeu na universidade não servia para nada? Serviu muito, porque olha, tudo que é cultura serve. Tá? Tudo o que você adquiriu, para mim, por exemplo, o que eu aprendi na universidade, o que eu aprendi, que eu trabalhei também, desde 14 anos eu tinha carteira assinada, trabalhava no Banco do Brasil, trabalhei 2 anos e 7 meses como menor aprendiz, trabalhei em consultora, tive carteira assinada por 8 anos e meio de empregado. E tudo serviu, tudo eu acho que você pega, o meu período da universidade serviu tanto, porque matemática é uma ciência exata. Eu adoro fazer contas. Então serviu para mim comprar, fazer preço, fazer composição, e também nós construímos. Eu construía para não tinha capital para incorporar, construía para terceiros. E ainda hoje a gente constrói para a gente, que a gente vai chegar já no que é a Tupã de hoje, que eu participo na parte de construção também. E adoro engenharia, só que eu sou muito mais, eu diria assim, mascate. Eu gosto muito mais de comprar e vender. Agora, esse espaço perto da Emílio Flávio, é onde é a Tupã hoje? Não. Ali foi a primeira unidade nossa, foi ali, digamos, um aprendizado. Aí nós estávamos ali, nós abrimos essa loja no dia 10 de fevereiro de 95. Isso foi no final de 94 que teve esse desejo nosso de ter esse ponto de apoio em Recife. Surgiu essa oportunidade, aí isso no dia 10 de fevereiro de 95, nós inauguramos essa loja de 1.000 metros, ali de frente à GM Fábio, como eu falei. Só que ela só foi pegando, a gente foi aprendendo, aí mais na frente, eu fui onde hoje tem a nossa loja de afogados. Fui lá, na época, lá existia antes a Comercial Ramos, e nós fomos lá comprar uns porta-pallet usados. Nada mais do que isso. Era uma loja lá, era imensa, né? A loja tem mais de 10.000 metros de área construída, e nessa compra o proprietário lá chegou para mim e fez: Carlinhos, tu não quer ficar com isso aqui, não alugar tudo isso, não? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, vamos conversar. Só que as oportunidades surgem na vida. Mas a gente não tinha ainda conhecimento de ter um home center daquele porte. Agora, esse negócio de afogado andava cansadinho. Agora está uma beleza, né? Exatamente. Fizemos agora uma reforma agora. Eu diria, nós saímos assim, da água para o vinho. Então, a loja estava há 18 anos sem uma reforma. Hoje nós trocamos essa loja de afogados, ela completa. O que é que ela tem de diferente? Ela tem, hoje eu diria, muita coisa diferente, porque o principal, a nossa empresa, ela está passando hoje uma transformação gigante. Quando nós começamos, na origem, nesse primeiro ponto da Rua da Lama de Serra Talhada, era Tupã, mania de vender barato. Quando nós viemos para Recife, isso em 83, quando viemos para Recife, em 95, aí já passou Tupã, o barato da construção, nós mudamos o slogan. E agora, há 1 ano e meio, mais ou menos, a gente vem com a Avesso Comunicações, com o nosso departamento de marketing, com toda a empresa trabalhando, nós resolvemos a empresa a ser home center, que antes era mais material de construção. Aí foi hoje Tupã, sua casa mais feliz. Então, nisso aí, hoje você entrando na loja, você vai encontrar decoração de papel de parede, você vai uma decoração de quadros, você vai encontrar cama, mesa, banho, você vai encontrar utilidades. Então, não ficou mais aquela loja como era antes, focada mais em revestimentos, piso, tintas, louça, PVC, iluminação. Ampliamos o nosso setor de iluminação muito. Hoje nós temos, por exemplo, através da Constru Brasil, que é um grupo que nós somos associados, nós temos hoje depósito dentro da China, nós temos hoje, certificamos algumas indústrias já na China, estamos com uma estrutura grande, então estamos ampliando o nosso portfólio bastante. Então, agora, você que gosta de número, quantos itens esse home center tem?
Não sabe não, né? Não, é mais em torno dos 40 mil itens. 40 mil? 40 mil itens. E a tendência agora é ampliar, porque agora a gente está fazendo estudo de mercado, vendo tudo que não só um dono de casa, um arquiteto, um profissional, mas o mercado geral que seria mais, digamos, essa composição desse home center. Para atender, eu diria assim, atender você ter a solução completa. Então, nós estamos trabalhando hoje para termos a solução completa para qualquer seja o tipo de obra, seja uma obra industrial, seja uma obra comercial, seja uma obra residencial. A gente está ampliando o nosso portfólio, também dentro da parte de material de construção, que às vezes você tem um produto na área de elétrica, você tem um fio, isso, aquilo ali, faltava um outro tipo de outro equipamento. Então, a gente está trabalhando hoje para você ter a solução completa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Carlinhos da Tupã. Vamos continuar conversando com o empresário Carlinhos da Tupã. Se voltando ao Recife, aí teve essa loja pequena, eu quero saber essa grande que tem lá na Mascarenhas de Moraes. Não, a da Mascarenhas de Moraes foi depois, primeiro teve essa pequena na Gemib Fável. Aí depois veio em 2000, que a gente foi, no caso, como eu estava falando há pouco, comprar lá esse porta-pallet, o proprietário lá ofereceu para a gente e nós assumimos. Porque você tem que pegar as oportunidades que aparecem na vida, pensar grande, como eu sempre falo. E ter peito, né? E ter peito, tem que ter raça, e que nós sempre tivemos, mas com o pé no chão. Que até hoje nós nunca deixamos de cumprir um compromisso, honrar nada. Então, nós temos uma credibilidade que eu não conheço nenhuma empresa que possa ter uma credibilidade maior do que a nossa. Pode ter igual. Porque a gente faz a coisa mais com o pé no chão. Aí fizemos essa loja, aí ficou uma loja bonita, grande, aí essa da Ibiribeira ficou pequena. Ela ficou feinha, ela no início para a gente era grande, passou a ser um patinho feio. Aí nós precisamos de ter uma outra também, um outro home center na Ibiribeira. Aí partimos, aí que fica lá próximo ao Geraldão. Parece que, se eu não me engano, 2004, foi uns 4 anos ali, então inaugurou a do Geraldão. Fizemos essa outra. E aí a gente já estava aprendendo mais sobre varejo. Aí, posteriormente, a gente já deu outro passo maior. Aí abrimos um grande home center, por exemplo, em Maceió. Nós compramos lá uma área de 50 mil metros, construímos lá 20 mil metros, tá certo? Tudo isso, na época, 100% de recurso próprio, tudo que eu falo, pezinho no chão. Quer dizer, a operação dando certo. Aí partimos para Maceió, aí depois de Maceió construímos um em Serra Talhada, que a loja também era pequena, isso tudo na parte do varejo, tudo como home center. Aí entramos em Caruaru, abrimos o primeiro home center em Caruaru, também foi um sucesso. Abrimos agora, o ano passado, o segundo em Caruaru, já no centro de Caruaru. Então, a gente começou e hoje estamos ainda aprendendo muito sobre varejo, mas já não estamos mais tão inocentes como nós éramos quando nós chegamos aqui em 95. Ô, Carlinhos, você está pensando na sucessão? Quantos filhos você tem? Eu tenho uma filha de Madrid. Eu tenho 2 filhas. A minha filha mais velha mora em São Paulo, está estudando lá na SPM, fazendo publicidade e marketing. E a minha filha caçula, 19 anos, mora em Madrid, está lá na IE University, é uma universidade fantástica, fazendo business. E estão se preparando. Eu acho o seguinte, para mim, eu estou com uma folga ainda muito grande, porque agora que eu vou completar 59, eu vou trabalhar até os 100. Está enxuto, né? Enxuto. Então, 59, vou trabalhar até os 100, eu tenho 41 anos ainda para poder eu passar o bastão. Então, eu tenho 40 anos para me trabalhar. Então, daqui dá para as meninas se terminarem lá, trabalharem. Quero que elas trabalhem bastante fora da Tupã, adquiram maturidade, conhecimento. Também nós temos vários sobrinhos que estão também, dos outros sócios, que estão também se preparando. Tá entendendo? Então, o resultado, eu acho... E seus irmãos? Meus irmãos. Então, eu acabei de falar de vários sobrinhos, porque meus irmãos que trabalham conosco e têm seus filhos também, e tem outros que não trabalham, mas têm filhos também, e a empresa vai estar aberta para todos, para essa segunda geração. Então, eu digo o seguinte, ainda tem muito tempo para essa segunda geração, porque a primeira geração, ela entrou porque era da família. Eu mesmo, por exemplo, eu nunca me preparei
nunca fui administrador, nem nada. Eu fui um engenheiro e um bodegueiro, sempre aquele mascate. Então, nunca me preparei para uma empresa como, graças a Deus, está chegando a Tupã. Uma empresa que tem hoje mais de 2.000 colaboradores internos. Uma empresa que tem um atacado que está em 11 estados. Uma empresa que tem 360 representantes externos. Hoje são 3 empresas. Então, e os sonhos maior? O sonho, eu digo o seguinte, eu digo, a Deus pertence, porque eu quero o céu ao limite. Eu não tenho mais esse negócio de, não vou ficar projetando, apesar que hoje nós estamos fazendo planejamento estratégico dentro da empresa, existem algumas coisas, por ser a palavra estratégica, que nem sempre você pode falar tudo. Mas o sonho nosso, como eu falei, sempre pensar grande, tá certo? A nossa empresa, ela, principalmente a parte da distribuição, a gente pretende, sei lá, um dia, quem sabe, não vou dizer que vai ser agora já, mas um dia a gente vai estar no Brasil inteiro. Ainda tem 40 anos, né? Tem 41 anos ainda para fazer essa brincadeira ainda. Tem 41 anos de trabalho. Mas você reformou agora lá em Afogados e vai também fazer esse mesmo nível lá na Mascarenhas? Já começou essa cobrança. Na hora que a gente tem uma, que você tem a outra loja, você dá um upgrade nela bom, aí já gera ciúme para as outras. Só que o seguinte, hoje, como a gente também está com a Fundação Dom Cabral dentro da nossa empresa já há algum tempo, e eu tenho um bocado de coisa que vai aprendendo. Aí tem um dos professores lá, que é o professor Jairo, aí ele diz, olha, custo é como unha, você tem que cortar todo dia. Então, a gente tem que ter o cuidado para essa loja que nós acabamos de transformá-la por completo agora, era uma cobrança antiga, porque a da Ibiribeira era bem mais bonita. Agora, como nós concluímos esse investimento, está uma coisa linda, vale a pena qualquer um que esteja nos ouvindo ir lá visitar, está uma coisa meio de um espetáculo. Agora já criou ciúme nas outras. Só que a gente tem que ter o pezinho no chão, fazer com calma. Tá? Se fazer com calma, a cobrança já passou a existir, ela será realmente repaginada, mas com calma, com cautela, porque o momento atual da economia não está muito fácil. Nós queremos agradecer a Carlinhos Tupã, realmente uma maravilha, mostrando um outro lado desse empresário vitorioso, né? Só não falei aqui da paixão dele pelo Santa Cruz, ele devia ser presidente do Santa Cruz, mas realmente, Deus me livre, né? Mas realmente é um exemplo de sucesso ele e os irmãos dele, que vieram de uma cidade pequena, Serra Talhada, hoje se tornar uma referência de competência no empresariado de Pernambuco. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Tribuna, Canal 4.